Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós vamos abordar assuntos relacionados à fé, filosofia e cultura. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos abordar, dando sequência ao que nós abordamos no vídeo anterior, ao assunto relacionado à simplicidade dos pastores e magos que conseguiram enxergar no nascimento de Jesus pobre numa manjedoura o verdadeiro sentido para as suas vidas. Quando Deus, feito homem, era criancinha, somente aos extremos da inteira simplicidade e da grande sabedoria foi patente o caminho do presépio. E quando mesmo Deus foi homem, feito, somente os extremos morais do pecado e da inocência encontraram o caminho da sua bênção. Os inocentes, como João, encontraram-no porque não careciam de ser limpos. Os pecadores, como Maria Madalena, recorreram a ele porque ansiavam por ser limpos. Os que não eram bem inocentes, nem eram também muito pecadores, grupo intermediário e amorfo dos fariseus, os que censuravam os apóstolos porque não lavavam ritualmente as mãos antes de comer, os hipócritas que eram sepulcros caiados, limpos por fora e cheios de podridão por dentro, os pseudo-virtuosos, meio limpos e meio sujos, que nem o amor incendiava nem o ódio gelava, esses nunca ajoelharam ante Jesus. Eram da espécie daninha daqueles de quem as Escrituras dizem que serão vomitados pelos céus e desprezados pelo inferno. Então nós temos aqui esse exemplo de que a verdadeira simplicidade ela é revelada às pessoas humildes. Só as pessoas humildes é que conseguem entender o verdadeiro sentido da vida, que conseguem ver no nascimento de Jesus e na figura de Jesus, que nasceu pobre numa manjedoura, o verdadeiro sentido para as suas vidas. E dentre essas pessoas nós temos João, que era o discípulo de Jesus, e Maria Madalena, que foi a pecadora arrependida. Então nós temos aqui duas pessoas que conseguiram enxergar no nascimento de Jesus e na figura de Jesus um sentido para as suas vidas, porque eles eram pessoas que realmente queriam encontrar o verdadeiro significado, queriam ser limpos. Agora, outras pessoas, elas não tinham essa mesma necessidade, esse mesmo objetivo. Elas eram pecadores que não queriam realmente ser limpos e que realmente não conseguiram enxergar em Jesus o verdadeiro sentido para as suas vidas. Aqui nós temos como exemplo os fariseus que eram pessoas que eram sepulcros caiados, pessoas que eram limpos por fora e cheios de podridão por dentro. Então, essas pessoas, elas não são valorizadas por Deus, são pessoas que serão desprezadas por Deus. Assim foi que o presépio de Belém foi o primeiro santuário da igreja que Nosso Senhor ergueu sobre Pedro como primeira pedra. E é muito de notar e de admirar que aquelas mesmas duas categorias de homens a que foi dado descobrirem o presépio são as mesmas que encontram a igreja. Só os que são semelhantes aos humildes pastores ignorantes e aos que se assemelham aos sábios magos é dado ingressarem na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto outra maneira de dizer que na igreja só tem lugar os dois extremos, os que sabem e os que não sabem. Não, porém, os que estão convencidos de que sabem. Então, na igreja de Jesus, só as pessoas humildes é que conseguem enxergar o verdadeiro significado do cristianismo. Só elas é que têm lugar nessa igreja. As pessoas humildes, as pessoas simples, os sábios, as pessoas que querem aprender. Aquelas pessoas que acham que já sabem tudo, elas não têm lugar na igreja de Deus, na igreja de Jesus. Elas serão realmente pessoas que não encontrarão Jesus, que não entenderão o mistério de Jesus, o mistério do nascimento de Jesus. Os que encontram a igreja são os simples, isto é, os que não sabem. Aquela multidão imensa de homens e de mulheres, cuja ignorância lhes ilumina melhor as almas do que as doutrinas dos sábios da terra.
aquela multidão de almas singelas para quem os duros trabalhos da vida não deixam tempo, como não deixaram aos pastores dos arredores de Belém, para estudos escolares, ou que, se porventura desse tempo dispõem, preferem ser instruídos, tal qual sucedeu àqueles mesmos pastores, pelos anjos ou pelos mestres enviados e ungidos pela Igreja de Deus. Para essa multidão dos simples que não sabem, lá está o ensinamento e a autoridade da Igreja, que eles acatam com a mesma obediência amorosa com que as crianças acatam as lições dos seus pais. Esses simples de espírito não fazem questão de saber por que mistério Deus é uno e trino ao mesmo tempo, nem porque no outro mistério o corpo e sangue de Cristo existem sob as espécies aparentes do pão e do vinho. Exatamente como qualquer criança não faz questão de perceber os sistemas complicados de governo em que seu papai é eleitor. Então aqui nós temos esse exemplo dessas pessoas simples, como por exemplo os magos e os pastores, que conseguem enxergar nessa singeleza da vida, nessa singeleza do nascimento de Jesus, o verdadeiro significado das suas vidas. Não são as pessoas que entendem tudo que conseguem entender esse mistério. Pelo contrário, essas pessoas sábias perante os olhos do mundo, elas irão desdenhar disso. Para elas, não existe nada de importante, nada de interessante no nascimento de Jesus numa manjedoura. Para elas, o nascimento de Jesus numa manjedoura não significou nada. Jesus simplesmente foi uma pessoa que nasceu e que não deixou nenhum tipo de sentido para a vida. Elas não têm nenhum tipo de espaço para o cristianismo ou para a Igreja de Deus. Esses simples de espírito querem saber apenas o que é que a Igreja ensina e manda crer, e isto lhes basta. O que é que o vigário de Cristo diz e proclama, e isso é-lhes também bastante. Chama-lhes o mundo nécios e diz que a Igreja é constituída pela multidão dos ignorantes. Sim, a Igreja é constituída por milhões de almas simples, que obedecem à autoridade pelo motivo único de o ser e de lhe reconhecerem a autoridade, o que não quer, porém, dizer que sejam honestos os que assim creem e assim obedecem. Isso significa apenas que a Igreja, tal qual o estábulo de Belém, está cheia de almas simples como as dos pastores. Então, a Igreja, ela está cheia de almas simples. São essas almas simples que fazem e que dão sentido à Igreja. As pessoas mundanas, elas não darão sentido à Igreja, porque elas não entendem o significado do que é ser igreja. Elas não entendem o significado do que é ser uma pessoa humilde, uma pessoa que quer sempre aprender e que está sempre com o coração aberto para acatar a mensagem e o amor de Deus. Para essas pessoas, a igreja não significa nada. Então, a igreja, ela é constituída pelas pessoas simples, pelas pessoas que reconhecem Jesus como verdadeiro Senhor e como verdadeiro Salvador. A igreja, porém, não cuida apenas dos que não pensam, mas também daqueles que verdadeiramente pensam. E ao referir-se aos que pensam, quero significar todos quanto procuram real e profundamente a verdade. Desde os dias de São Paulo até os de hoje, teve a igreja que cuidar dos homens instruídos, profundos e sabedores. Então, aquelas pessoas que realmente querem o sentido da verdade, que querem o sentido da verdadeira sabedoria, essas pessoas encontram na igreja o seu verdadeiro significado. Elas cuidam das pessoas que realmente querem aprender, as pessoas que realmente querem um sentido para as suas vidas. Durante todo esse decurso dos séculos, tem havido os que desejaram compreender não só a autoridade da igreja, mas também os fundamentos em que assenta essa autoridade. Não só a infalibilidade da igreja, mas também a razão dessa infalibilidade. Não apenas que há 3 pessoas na Santíssima Trindade, mas por que motivos há 3, e não 1 ou 2 ou 4? Destes tem a igreja tido que cuidar, tal qual o estábulo de Belém teve que dar guarida aos magos, e para esses espíritos que anseiam por beber longamente na fonte do saber, que desejam medir o infinito
que se abalançam a pesquisar com o telescópio da fé essas regiões inexploradas do pensamento que os olhos da razão não logram descortinar. A Igreja abre de par em par os ricos mananciais da filosofia e da teologia, em comparação com os quais todas as nossas altas matemáticas e as nossas mais remontadas astrofísicas não passam de tímidos regatos, de meras distrações das nossas mentes, de ignários homens. O mundo afirma que esses ensinamentos da Igreja são banais e vãos, que a sua teologia não só não é profunda, como até mesmo é pueril. Esses dizeres do mundo significam apenas que a Igreja, tal qual o presépio de Belém, está repleta de sábios que o mundo também considerou pueris, porque seguiram uma estrela que os conduziu até Deus. Então, somente as pessoas que querem aprender, as pessoas que querem descobrir os mistérios de Deus, é que têm lugar na Igreja. As pessoas mundanas, elas não terão lugar na Igreja, porque elas não entendem o significado do que é ser Igreja. Para elas, a Igreja não ensina nada. Elas estão cheias dos seus próprios conhecimentos, os seus conhecimentos mundanos, a sua própria sabedoria, que para elas a Igreja ela não significa nada. E é o contrário. A Igreja, ela realmente é um lugar onde nós podemos aprender a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas sábias, a sermos pessoas belas aos olhos de Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse assunto que nós estamos abordando aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que no próximo vídeo nós vamos nos encontrar para dar continuidade a este assunto. Um grande abraço e até mais!